Cultura pop a fingir que não é política, greves que parecem umas fériasinhas com um cartaz na mão e Bruxelas a lembrar-nos que Portugal é soberano, mas com supervisão parental. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é a hipocrisia. Hipocrisia cultural, hipocrisia política e hipocrisia institucional. E eu sinto que estou muito atrasada para a maioria destes temas, mas eu não podia deixar passar. E antes de continuarmos, deixa-me avisar-te que este vídeo tem uma versão exclusiva disponível apenas para os assinantes aqui do canal e os membros premium do Viriatis. Então se ainda não és membro, clica aí em baixo ou junta-te a nós em viriatis.pt/DeSousaViegas com o código DeSousaViegas e ainda vais ter 10% de desconto. O fenómeno Bad Bunny foi fascinante porque conseguiu irritar praticamente toda a gente. Primeiro tivemos políticos a discutir o valor do IMI da casita VIP, depois tivemos a polémica com Helena Coelho porque teve a ousadia de dizer que não adorou o concerto e a internet reagiu como se ela tivesse insultado Nossa Senhora de Fátima. E finalmente tivemos talvez a discussão mais interessante, a crítica de Henrique Raposo ao feminismo e ao Bad Bunny. Henrique Raposo escreveu num artigo de opinião do Expresso: não podes ser feminista e gostar do Bad Bunny. E ele acrescenta: és feminista e aceitas a redução da mulher à condição de gado? Ora, temos um Sherlock Holmes. Isto à primeira vista parece uma crítica forte, mas ver o pessoal a partilhar isto como se tivessem acabado de ter uma grande, enorme revelação é para lá de engraçado, é quase cómico. Estamos há anos a avisar que o feminismo faz mal à mulher. O problema foi vocês assumirem que o feminismo combate este tipo de comportamentos, porque já parou de combater há muito tempo. Na verdade, durante décadas, uma parte significativa do feminismo ajudou precisamente a normalizar muitos destes comportamentos que nos prejudicam enquanto mulheres. O erro está em partir do pressuposto de que o feminismo contemporâneo continua a ter como principal preocupação proteger a mulher da objetificação sexual. Isso podia fazer sentido em certas correntes feministas para aí dos anos 70, mas não descreve bem o atual. Hoje o discurso não é não te objetifiques, hoje o discurso é objetifica-te se isso te fizer sentir empoderada ou te der dinheiro. E isto não é uma invenção da direita, é uma discussão interna do próprio feminismo há décadas. Uma das ideias que ganhou força nos anos 90 e 2000 foi aquilo que algumas académicas chamaram de sexual empowerment, ou empoderamento sexual. A lógica era muito simples. Se durante séculos os homens controlaram a sexualidade feminina, então a libertação passaria por a mulher assumir controle sobre o próprio corpo. E até aqui tudo bem, o corpo é meu. O problema foi o passo seguinte, porque muitas correntes passaram a defender que praticamente qualquer comportamento sexual pode ser considerado emancipador, desde que ele seja escolhido livremente, incluindo pornografia, OnlyFans, striptease, prostituição, hipersexualização ou exposição constante do corpo. A pergunta deixou de ser isto beneficia as mulheres e passou a ser foi uma escolha da mulher. As feministas discutem isto há décadas, pessoal. Aliás, esta guerra existe dentro do próprio feminismo. Autoras como Andrea Dworkin ou Catherine McKinnon passaram décadas a tentar argumentar que pornografia e objetificação reforçam estruturas de poder masculinas. O problema é que outras autoras defenderam precisamente o contrário. Gayle Rubin, por exemplo, uma das figuras mais importantes da teoria sexual moderna, criticou aquilo que considerava uma tentativa feminista de policiar a sexualidade. Defendia que práticas sexuais entre adultos consententes, ou seja, que consentem, não deviam ser julgadas segundo padrões morais tradicionais. Grande parte daquilo que hoje vemos como discurso de liberdade sexual feminina tem raízes diretas nesta Rubin. Temos também Susie Bright, do feminismo sex positive. Ela defendeu abertamente pornografia produzida por mulheres, erotismo explícito e a ideia de que a sexualidade feminina não deve ser limitada por conceitos tradicionais de respeitabilidade. O argumento central aqui era que o problema não é a sexualização, o problema é quem controla essa sexualização, que proibir ou condenar esses comportamentos seria um ato paternalista, ou seja, a própria esquerda feminista está dividida sobre isto há 40 anos. Portanto, quando Henrique Raposo diz não podes ser feminista e gostar do Bad Bunny, a resposta mais honesta é claro que podes, milhões de feministas fazem-no, porque uma parte muito significativa do feminismo contemporâneo não vê aí uma contradição, vê uma escolha. Agora, vamos ser honestos, a descrição da tal casita não é propriamente uma reunião de estudos bíblicos. A crítica é simples, existem pessoas
encarregadas de identificar mulheres atraentes e levá-las para áreas privadas próximas do artista. Ele vê isso como objetificação. E eu percebo perfeitamente o argumento. Mas o problema é que muitos dos mesmos movimentos que criticam essa objetificação masculina também defendem a liberdade absoluta da mulher para participar exatamente nesses contextos. Daí a tensão. Porque as duas ideias nem sempre convivem bem. Eu concordo com ele quando ele diz que este tipo de cultura pode prejudicar a forma como homens e mulheres se relacionam. Eu concordo que transformar sexualidade num espetáculo tem custos. Eu concordo que reduzir pessoas a valor sexual raramente acaba bem, mas eu discordo quando ele tenta apresentar isso como uma falha acidental do feminismo, porque não é. É muitas vezes uma consequência lógica de princípios que o próprio feminismo moderno ajudou a promover. Se a regra passa a ser cada mulher faz o que quiser com o seu corpo, então, inevitavelmente, vamos chegar a situações que algumas pessoas consideram degradantes e outras consideram empoderadas. Não devemos perguntar como é que feministas gostam de Bad Bunny, temos de perguntar porquê é que tanta gente continua surpreendida. O feminismo contemporâneo passou décadas a defender que esta liberdade sexual é um valor em si mesma. Ora, se tu acreditas nisso, então não podes ficar chocado quando essa liberdade produz fenómenos como o OnlyFans. Nós podemos gostar ou não gostar, mas não é uma contradição, é uma consequência. E é por isso que, na minha opinião, o caso Bad Bunny não expôs a hipocrisia das feministas, expôs algo muito mais simples. Muita gente ainda não percebeu quais foram realmente as batalhas que o feminismo moderno escolheu travar e quais foram aquelas que decidiu abandonar há muito tempo. No que toca ao pacote laboral, há uma crítica muito fácil que já vimos por aí. Claro, greve e uma quarta-feira com feriado na quinta e uma pontezinha na sexta. E sim, esta piada escreve-se sozinha. Mas vamos ignorar essa parte, porque há aqui uma conversa muito mais interessante. Durante meses ouvimos que a direita é violenta, perigosa, radicalizada e qualquer manifestação conservadora é praticamente o prenúncio do fim da democracia. Mas depois olhamos para a realidade e a coisa começa a ficar estranha. Na Marcha pela Vida havia muito mais pessoas do que nesta manifestação de esquerda. Muito mais. Tínhamos famílias, idosos, jovens, padres, crianças, pessoas normais. E, no entanto, o dispositivo policial parecia muito menor. E um detalhe, eu não estou a falar só daquilo que eu vi no jornal, eu estive na marcha, podes ver o vídeo completo aqui. E também estava no Parlamento no dia da greve. Nesta manifestação de esquerda, com menos gente, a presença policial parecia 10 vezes superior, sem contar com a presença da polícia tática. E eu tenho de perguntar porquê? A polícia acordou naquele dia com vontade de passear? Ou será que já existe um histórico previsível de tensão, desacatos e confrontos quando certos grupos saem à rua? E depois há outro detalhe que diz tudo. Na Marcha pela Vida, a pessoa detida era da oposição à marcha, ou seja, alguém de esquerda que estava contra a manifestação. Já nesta manifestação de esquerda foram detidas 6 pessoas da própria manifestação. Isto devia fazer pelo menos algumas pessoas parar e pensar, porque se o discurso é a direita é sempre violenta, então como é que quando paramos e olhamos para eventos concretos, a violência, as detenções, a destruição e os confrontos aparecem tantas vezes do mesmo lado? O que vimos foi, claro, incumprimento das regras, destruição de propriedade pública, confrontos e até agressões à polícia. E desculpem, mas isto não é um protesto democrático saudável. Isto é a cultura política de quem acha que as regras só existem quando lhes convém. E é por isso que aquela imagem do megafone com a frase sempre desobedecer é tão simbólica. Porque reparem bem, não é desobedecer quando a lei é injusta, não é desobediência civil assumida, consciente e responsável. É sempre desobedecer. Sempre. E depois ficam muito surpreendidos quando uma manifestação com este espírito acaba em desacatos. Por favor, isto é como levar gasolina para uma fogueira e depois fingir choque porque houve uma chama. A desobediência civil séria tem uma tradição. Gandhi, Martin Luther King, movimentos contra regimes autoritários. Só que aí havia uma lógica moral. Desobedecer a uma lei injusta, fazê-lo de forma pública, assumir consequências, aceitar a punição como parte da denúncia. Isto é outra coisa. O que esta malta está a fazer é a ideia infantil de que se eu acreditar que estou do lado certo da história, então posso fazer o que eu quiser. E esse pensamento é perigoso, seja à esquerda, seja à direita. Só que o duplo critério é gritante. Imaginem uma manifestação conservadora com cartazes a dizer sempre desobedecer. 6 detidos, propriedade pública vandalizada e agressões à polícia. Quantos especiais televisivos teríamos sobre radicalização à direita? Quantos comentadores tínhamos a falar de ameaças à democracia? Quantas capas eram sobre extremismo? Mas como é à esquerda, já sabemos. Relativizamos, suavizamos, tentamos explicar, contextualiza-se e a responsabilidade desaparece. E é isto que me irrita neste teatro todo. A esquerda passa a vida a chamar violenta a direita. Mas quando chega a vez de mostrar superioridade moral na rua, eles acabam presos. Depois, ainda querem que finjamos que não vimos. Agora,
vamos ao vídeo, porque uma coisa é falarmos em abstrato, outra é ver o comportamento real de quem se acha dono da virtude. Estou de greve e vim à praia com a minha filha e com a minha neta aproveitar o dia. Tem sua neta também não teve aulas. A neta não teve aulas, estão em greve também. A greve não é propriamente para aproveitar o feriado, como as pessoas dizem, é para contestar o pacote laboral, que é realmente para os funcionários muito mau. É um direito do trabalhador, temos que estar na indignação de alguma maneira. Já que o governo não pensa nos trabalhadores, temos nós que nos defender. E pronto, podem fechar o telejornal. A CGTP acabou de levar um pontapé nas rins em direto. E atenção, eu acredito no direito à greve. A sério, mas minha senhora, se a narrativa é a luta dos trabalhadores contra o pacote laboral, talvez não fosse ideal aparecer na televisão em modo greve geral num resortzinho. Depois ainda diz, a greve não é propriamente para aproveitar o feriado. Não é propriamente, mas se der para meter protetor solar e levar a netinha para a praia, também não vamos desperdiçar, não é? E é isto que mata qualquer mensagem. Tu podes ter uma reivindicação legítima, mas se a imagem que fica é estou de greve, portanto fui à praia, depois não te queixas que o país inteiro chama isto de ponte. A sátira às vezes nem precisa de humoristas, basta uma câmara, uma greve e uma senhora a caminho do areal. Eu vou deixar-vos com a intervenção de Hugo Soares, que reflete exatamente a minha opinião sobre esta questão. Em nome do Partido Socialista, as minhas primeiras palavras são de saudação a todos os que hoje decidiram fazer greve. O Partido Socialista, como acabaram de ouvir, começou a sua intervenção no dia de hoje por saudar os grevistas. Pois eu quero dar uma palavra de solidariedade àqueles que decidiram no dia de hoje ir trabalhar e contribuir para a economia portuguesa. Eu quero dar uma palavra aos pais que quiseram levar os filhos à escola e por força de uma pessoa que não abriu o portão, não tiveram onde deixar os seus filhos. Aos cidadãos portugueses que foram aos hospitais e não tiveram as suas consultas. A greve podia ter sido ontem, mas que não. A greve que foi na véspera do feriado que é na quinta-feira e na véspera da eventual ponte que será sexta-feira. A greve que encontra justificação onde? No aumento de impostos. 4 descidas do IRS, 0 aumento de impostos. Que encontra respaldo aonde? O menor rendimento das famílias. Somos o país onde a carga fiscal sobre o trabalho mais desceu na OCDE, onde o rendimento médio mais subiu. Contra a legislação laboral. Se a legislação laboral tem particular impacto nos trabalhadores do setor privado, pode explicar que seja na administração pública que se verificam os principais efeitos da greve. Isto é uma vergonha o que hoje está a acontecer. Se há coisa que esta manifestação também mostrou é que em Portugal gostamos muito dos slogans fáceis. Direitos dos trabalhadores. Sempre desobedecer, luta social. Tudo muito bonito. Mas depois, quando entramos em temas como imigração, nacionalidade e identidade, de repente, já ninguém quer falar com clareza. Esta notícia deu muito que falar em Portugal na altura. E os portugueses lá fora também são mal vistos. E olhem que às vezes... Atenção, tenho de ser honesta. Só que agora surgiu um novo vídeo. Recentemente, cerca de 90 imigrantes portugueses foram expulsos do Luxemburgo por se encontrarem em situação ilegal. Estima-se que uma parte possa ser de cabo-verdianos com nacionalidade portuguesa, uma hipótese admitida pela pela embaixadora de Cabo Verde no Grão-Ducado do Luxemburgo. Afinal, não eram assim tão portugueses, não é? Tem muita gente que reclama comigo quando eu digo que a dupla nacionalidade cria tensões desnecessárias. Só que aqui encontramos mais uma. O engraçado foi ler este comentário. A novidade é que um canal de notícias cabo-verdiano não tem vergonha de dizer que alguns são portugueses de origem cabo-verdiana. Já cá em Portugal, os canais dizem só que são portugueses. Se tiverem outras origens, omitem a sua verdadeira origem. Vai-se lá saber porquê. Nada a acrescentar. Agora, vamos ser sinceros, eu preciso falar da nossa querida União Europeia e todos nós sabemos o ponto em que se encontra a censura por lá e por isso mesmo este capítulo será exclusivo. No fim, este episódio é sobre uma coisa muito simples. A diferença entre discurso e realidade. E atenção, nada disto é preto no branco. O direito à greve existe, a liberdade sexual existe, a imigração pode ser positiva. A cooperação europeia também pode ter vantagens. O problema é quando tudo isto deixa de ser discutido com honestidade e passa a ser vendido como um dogma absoluto, porque uma sociedade adulta não pode viver de frases feitas. Nós temos de conseguir perguntar, isto funciona? Isto é justo? Isto tem consequências? Quem paga? Quem decide? E talvez seja isso que falta em Portugal, menos teatro moral e mais coragem para falar para a realidade sem filtros. Comenta aí, qual destes temas achas que mostra melhor a hipocrisia do momento? Porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode, ou mesmo que seja à bruta.